Essa aula está sendo gravada, então, o ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA escolhido, a Prograde recomenda o Moodle, Tidia, mas eu estou usando mais o Classroom, porque é bem mais prático para mim, e tem muitas ferramentas associadas ao YouTube, aos formulários, então fica mais fácil de corrigir prova, também é muito mais fácil, então eu acabei escolhendo o Classroom, tá? Quem está acessando aqui provavelmente já tem o acesso no Classroom. Quem tiver algum colega aí que ainda não entrou no Classroom, aqui está a oportunidade de vocês escanearem o QR Code ou copiar o link ou o código da sala para vocês entrarem na turma. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever no chat, ou levantar a mão, ou ligar o áudio, pode me interromper à vontade também, que não vai ter problema. Acredito eu que vocês já acessaram o Google Classroom. O Google Classroom, para quem nunca acessou, está acessando pela primeira vez, é um aba relativamente simples, né? Um ambiente de aprendizagem relativamente simples. Eu vou usar muito essas duas abas aqui, que é o mural e atividades. Os links para as aulas, né, os links do Meet, serão sempre enviados por aqui, mas acredito eu que vocês recebem sempre um e-mail avisando que eu postei alguma coisa no mural, tá? Então, o mural vai ser usado para recados, vocês podem usar também para fórum, discussão, críticas, sugestões também. Dá para usar o mural para a gente se comunicar também. Então, muito material extra que eu vou colocando, alguns links interessantes, eu vou postando aqui no mural, tá? Na aba atividades, onde vai estar todo o conteúdo da disciplina, né? Apesar de chamar atividades, acho que no inglês eles usam outro termo aqui. Tá o material da disciplina, né? Algumas apostilas, alguns PDFs interessantes. As provas serão enviadas por aqui, tá? Aqui eu esqueci de apagar, mas aqui já tem o spoiler aqui da prova da P2. Temos os slides. Os slides eu vou ver se eu consigo, tanto em... Eu colocando só em PowerPoint, mas caso prefira, eu também posso mandar em PDF, mas uma vez que você tem PowerPoint, é só transformar em PDF, né? Esses exercícios, pessoal, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, tá? Isso aqui vai valer nota, então vale conceito, e deve ser entregue para o professor a cada 2 semanas, provavelmente. Então, vai ser mais ou menos 6 ou mais exercícios que deverão ser entregues e vão valer uma nota que vai ser combinada com as duas avaliações da disciplina, a P1 e a P2, para vocês terem o conceito final. Tá? A gente também tem uma pasta lá embaixo, né, se vocês forem rolando, das videoaulas. Eu não sei se eu já soltei as videoaulas, mas muitas dessas videoaulas são do segundo quadro, mas como eu estou gravando de novo, eu vou postar, eu gosto de ficar editando vídeo, coisa simples, né? Editar o vídeo e subir para o YouTube. O YouTube não tem limite de espaço, então já vou colocando lá para vocês assistirem, tá? Eu recomendo, se vocês tiverem muita dificuldade com a disciplina, assistirem as videoaulas. Depois de assistir essa aula, se tiver alguma dúvida, reassista. Assista a aula que eu dei no quadrimestre passado. Assista as aulas que estiverem disponíveis no YouTube. Tem muitos canais muito bons, tá? Que depois eu coloco aqui para vocês, tá? E uma aba de aplicativos, eu não sei se eu vou conseguir colocar alguma coisa, mas são aplicativos úteis, principalmente ferramentas de desenho, né? Desenho 2D e ferramentas de desenho em 3 dimensões também, tá? Os de 2 dimensões é o CamDraw, que é o mais usado no mundo. A gente vai usar uma versão gratuita, que é um JavaScript, CamDraw.js. E para visualizar estruturas 3D, a gente vai usar o JMol ou JSMol, como a gente usa também em forma de JavaScript, tá? A gente também tem aqui o cronograma, só para dar os informes. O cronograma da disciplina é muita coisa, pessoal, já falando, quem fez TQ, achou TQ muito extenso, FRO é mais extenso ainda, tá? Eu não vou conseguir cobrir tudo que está na ementa, muita coisa que está na ementa eu vou ter que tirar,
tá? Porque senão vai ficar muito pesado mesmo, vai ficar muito descritivo, né? E aí vai desestimular muita gente, tá? Vai levar muita gente a desistir. É uma disciplina um pouquinho mais diferente de TQ, que envolvia alguns cálculos, né? Algumas regrinhas, balanceamento, cálculo de rendimento, essas coisas, né? Aqueles cálculos de cinética, a gente não vai ter muito cálculo nessa disciplina, tá? A gente vai ter mais visualização de estrutura, a gente vai trabalhar nesse primeiro bloco focado em como é que a gente representa estruturas, as propriedades de algumas funções orgânicas, tá? Então, a gente vai focar em estrutura e propriedades nessa primeira parte, tá? Então, a gente vai falar muito de conceitos de TQ, vai fazer uma revisãozinha de TQ aqui. Depois, a gente vai partir para grupos funcionais, a parte de estereoquímica, que é o que eu gosto muito, envolve tanto isso aqui, isomeria faz parte de estereoquímica, né? Geometria de moléculas também faz parte de estereoquímica. E aí depois a gente vai falar de ácidos e bases. Quem teve TQ comigo, é uma aula muito parecida que eu dou em TQ, mas é muito focado mais em funções orgânicas, tá? Então vai ser mais focado em moléculas orgânicas. A gente vai ter um feriado aqui no meio do caminho para dar um respiro. E depois desse feriado, a gente vai ter uma revisão, mais uma aula, depois uma revisão e uma prova, no dia 21/10. A gente vai ter bastante feriado, não sei se é bom ou ruim, né? Mas a gente vai ter mais 2 feriados ainda, depois da P1. E aí, depois desses blocos de feriado, que é quase uma semana, né? Quase um terço do recesso, a gente vai ter a parte de reações, tá? Então, essa parte de reações é bastante importante. A gente vai ver vários tipos de reações que ocorrem em moléculas orgânicas, né? Tem que a gente vê muitas reações de compostos iônicos, né? De sais, ácidos e bases. Essas reações aqui estão muito atreladas a funções orgânicas, né? Que são reações vocês vão achar que são muito específicos, mas faz parte da ementa de toda a disciplina de química orgânica. A gente sempre dá esse bloco de reações, principalmente essa daqui de substituição, né, eliminação. Em vez de ficar uma decoreba, eu vou tentar fazer algumas aulas que ajudam a gente bater o olho e tentar prever o tipo de reação e tentar descrever como que a reação acontece, tá? Então, se você bater o olho na equação e saber o que vai acontecer, todas as reações aqui vão ficar um pouquinho mais fáceis de entender. A gente vai ter vários tipos de reação: substituição, eliminação, adição, substituição eletrofílica aromática. A gente vai ter um tempinho para falar um pouco de outras reações, porque não são só essas, existem mais de 1000 reações orgânicas diferentes. E a gente só vai ver alguns tipos de reações, tá? E eu vou pincelar no final, só por curiosidade, algumas reações interessantes que ganharam o prêmio Nobel, né? Levaram a descobertas bastante interessantes. E aí a gente vai ter mais uma aulinha de revisão para fechar, para tentar consolidar toda essa parte aí de reações antes da prova 2, da P2. Vai ter a sub para quem não conseguiu fazer a P1 e P2 com justificativa, e aí a gente vai ter a REC no dia 9, tá? Então, espero que ninguém fique de sub e ninguém fique de REC, né? Eu falei agora há pouco lá do Google Classroom, da aba de exercícios. Lá não tem nada ainda, né? Eu vou soltar esses exercícios aqui, na verdade, para cada 2 semanas, tá? Senão vai ficar muito pesado, né? E são exercícios relativamente simples. Eu sei que muitos, estão com disciplinas bastante puxadas, né? Então, essa disciplina aqui, o foco é mais para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia de como que é a química orgânica, tentar desmistificar muita coisa, né? Muita gente acha que química orgânica é difícil, química orgânica não é difícil. Tá? A gente vai abordar essa química orgânica de uma maneira um pouco mais simplificada, mas eu acho que
tendo a base que a gente vai ver nessa disciplina, eu creio que vocês vão conseguir lidar qualquer disciplina subsequente de química orgânica numa boa, tá? Espero eu. Esses exercícios vão valer nota, vão ser mais ou menos 6, então não, por favor, não deixem de entregar, tá? Presta atenção nos prazos e nos avisos. Porque se tiver F, se você esquecer de mandar algum exercício, vai ser F. Isso vai comprometer um pouco o conceito final. Tá? Professor. Oi, Hector. Você já definiu o peso do tipo exercício prova? Ah, vou falar isso agora. Ah, beleza, foi mal. Tudo bem, Hector. As avaliações, pessoal, anotem na agenda, dia 21/10 e 2/12. Tá? Eu tive um problema no quadro passado. Um aluno esqueceu. Eu acho que ele estava deixando... como o professor está colocando tudo no YouTube, eu vou assistir tudo de uma vez antes da prova, né? E aí, quando ele foi assistir, já viu que a data da prova já tinha passado. Então, eu sei que tem aluno que trabalha, muitos de vocês ainda, essa turma noturna, trabalham. Fica atento com as datas, tá, pessoal? Então, eu vou soltar a P1 no dia 21 de outubro e a P2 no dia 2 de dezembro, se tudo correr conforme planejado, tá? Então, eu sugiro que vocês anotem essas datas, tá? Para as avaliações. E eu vou respeitar sempre o prazo da Prograde. Se não me engano, essas datas são quintas-feiras. Então, geralmente eu solto na quinta e vocês vão entregar até domingo, tá? Domingo, segunda eu corrijo e terça já solta as notas. Então vai funcionar mais ou menos assim. E outra coisa também, por isso que tem esse sonzinho só para vocês acordarem, é o que o Hector perguntou aqui, a combinação dos conceitos. Vai ser uma combinação, eu não transformo em número, tá, pessoal? Então vai ser uma combinação proporcional. Então o peso dos exercícios vai ser o mesmo peso da P1 e da P2. É óbvio que como são 6 exercícios, né, eu vou combinar esses 6 exercícios e ver que conceito vai dar. Então a gente vai ter o conceito dos exercícios, a gente vai ter o conceito da P1 e o conceito da P2. Então, a combinação desses 3 conceitos vai ser o conceito final. Tudo bem? Aqui é só um blá 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 que eu acho que todo professor apresenta, né, na primeira aula, para vocês serem aprovados. Conceito D, no mínimo. E aqui é como que eu atribuo o conceito, tá? Principalmente em provas. E em provas eu vejo que muita gente consegue acertar as questões, conseguiu acertar a maioria das questões, já é quase, eu já considero quase um A, tá? Quando tem alguns erros muito graves conceituais, aí eu já diminuo bastante o conceito, tá? Já vai para B, C e assim vai. Então, se você acertar mais ou menos metade da prova, tá? Vai mais ou menos já indo aqui. Se acertou grande parte da prova, mas teve alguns errinhos meio conceituais, aí eu já diminuo, já não vale A. E se eu observar que a prova foi muito bem e o aluno errou por descuido, né? Esqueceu de desenhar alguma coisa, aí vai conceituar, tá? Esqueceu de fazer a prova, é F. E espero que ninguém precise memorizar essa data, né? A data da REC, né? Da recuperação. E a REC vai ser para aqueles que estão com D e querem subir para B ou C, ou para F que quer subir para C ou D, tá? Quem está com D e for muito bem na REC pode ir até para B para melhorar o conceito, tá? Então tem gente que acaba procurando para fazer a REC. Uma coisa que eu não aviso, mas eu vou avisar aqui, eu sempre eu acabo não de vez em quando eu posso até esquecer de aplicar REC, mas é isso quando o aluno não se manifesta. Então, nesse caso aqui, quem tiver com D ou com F e for querer fazer a recuperação, vocês têm que avisar o professor, tá? Por favor. Eu geralmente solto um aviso, ó, quem vai fazer a REC, né? Aí, se ninguém responder, não vai ter a REC. Dúvidas? Oi, Poliana. Só por uma curiosidade, assim, a prova, depois que ela começa, o senhor vai cronometrar ou vai deixar estendido esse tempo? Assim, eu vou soltar provavelmente de manhã,
mais ou menos no horário da aula do diurno, umas 10 horas, eu solto a prova. E a prova já fica no aberta, né? E aí já começa a contar a partir dali. Mas eu dou, como é quinta de manhã, vocês vão ter a quinta inteira, sexta-feira, sábado, e até o domingo, geralmente domingo, meia-noite é o prazo final. Então vocês vão ter quase, praticamente 4 dias cheios para fazer a prova, tá? Então vão ser mais do que 72 horas, vocês vão ter quase 96, tá? Assim, entendi. Obrigada. A dúvida foi mais porque muitos professores liberam esse tempo todo, mas quando a gente inicia a avaliação, conta 1, 2, 3 horas. Entendi. Entendi. Que o pessoal faz isso. É uma vantagem de usar o Moodle. O Moodle acho que tem isso, né? E tem professor que usa algumas ferramentas para cronometrar o tempo do aluno. Mas eu sigo a. Me parece que eu não sei se isso é permitido. Assim, que muita gente trabalha, muita gente que não tem, acaba fazendo a aprovação no final de semana, né? Eu não sei se essas 72 horas é o prazo, uma vez que eu solto a prova, do aluno fazer, independente se a prova tem uma duração, né? Ou se é de 72 horas de duração. Eu interpreto como 72 horas de duração. Então, solto, e aí eu deixo vocês um tempão para discutir entre vocês, pra fazer a prova, tá? Pelo menos na P1. Tudo bem, obrigada. Nada. Ok, pessoal? Então, vamos em frente. Pessoal, já vou dar um recado aqui. Não, um recado não, um conselho. Quando vocês forem fazer um PowerPoint, o professor pedir para vocês fazerem uma apresentação, vocês vão usar o PowerPoint, né? E vão escrever, vão preparar a apresentação, vocês precisam ter um material. E uma coisa que eu recomendo, eu não sou expert de PowerPoint, nem expert de didática, mas o que eu aprendi com os colegas, principalmente os colegas que têm uma boa didática, é quando vocês fazem um PowerPoint, não façam igual esse slide aqui, encher de texto. E aí, muitas vezes, eu sei que tem disciplinas que é inevitável isso, né? E aí o professor começa a ler o que está aqui na tela, e vocês acabam se dispersando, porque vocês tentam ler aqui e ao mesmo tempo tentam me ouvir, e aí acaba bugando um pouco o cérebro e a gente acaba não absorvendo nada, né? Mas o que eu quero falar aqui é que essa aqui é a ementa da disciplina no papel, e vocês veem que tem muita coisa aqui que é muito tradicional. Então, uma coisa que os professores precisam fazer aqui para a UFABC, se a UFABC quer ser uma universidade de ponta, a gente precisa ter ementas um pouco mais interessantes, né, convidativos. Uma disciplina de química orgânica tradicional, o professor vai pegar cada grupo funcional, alcanos, alcenos, álcoois, éteres, aletos de alquila, compostos de enxofre, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, e vai destrinchando como se cada semana fosse um grupo funcional e falasse de tudo, nomenclatura, como se sintetiza, como que eles reagem, para que ele é usado, e fica muito maçante, né? No final do semestre, que essa disciplina é extensa pra caramba, você fica quase sem gás para acompanhar a disciplina, né? É muito grupo funcional, pessoal. Existe muito mais que isso. Então, isso aqui é só uma parte dos grupos funcionais, né? Das funções orgânicas. Então, muitos professores, a gente tem bastante professor dessa área aí, que a gente meio que combinou, né? Vamos mudar o jeito de dar essa aula, né? Porque muitos de nós veio da USP, Unicamp, Unesp, e todas essas universidades sempre ensinam essa matéria desse jeito, tá? E era maçante. Eu gostava, mas eu sabia que era muito maçante, tá? Então, a gente decidiu mudar um pouco essa estrutura, a forma de dar essa matéria para vocês. Quem tiver muito interesse, fala, nossa, é a matéria que eu mais gosto, química orgânica. Aí eu sugiro que vocês acompanhem essas aulas também sempre com a leitura de livros, né? Ler os capítulos dos livros. Depois eu passo a bibliografia aqui para vocês, tá? Já colocando aqui bibliografia, eu não sei de como vocês vão acessar essa bibliografia, tá? Não estou estimulando ninguém a pegar PDF de livro, mas se vocês tiverem chance de acessar alguma bibliografia, eu recomendo o livro da Paula Bruce. É um dos livros de orgânica mais, assim, não vou dizer que fáceis de ler, né? Química orgânica nunca é fácil, mas mais agradáveis
de leitura mais agradável. E temos outros bastante conhecidos, eu não sei se esse aqui ainda tem na literatura, é um livro meio antigo, o Voller. E tem um que é muito bagunçado, mas é muito bom, eu gosto bastante, que é o Claydon. São o nome dos autores, tá? E todos eles têm um nome química orgânica, eu acho, no título. Mas eu recomendo mais esse aqui para quem não tem nenhuma base química orgânica. Eu acho que vocês podem ir pela Paula Bruce. Da forma que a gente decidiu mudar, a gente está se baseando muito, eu estou me baseando muito em um artigo científico, publicado já faz um bom tempo, 2008. Já faz 13 anos. Mas esse artigo, ele fala o seguinte, aqui tem o link, mas para quem quiser acessar, mas você precisa acessar o portal CAPES, tá, para ter acesso a esse artigo. Mas o que diz esse artigo? Esse artigo sugere que, como o conteúdo é muito extenso, os alunos erram muito, né, não conseguem absorver por causa não só da quantidade, mas enxergar que todos esses conceitos têm algumas coisas em comum. Então, ele separou 6 assuntos mais importantes de uma disciplina de química orgânica para você seguir essa disciplina. Tá? Eles chamam de 6 pilares. Quais são esses 6 pilares aqui? Eu vou colocar aqui rapidinho. A eletronegatividade é uma. Ligação covalente polar. Na verdade, ligações em geral. Efeitos estéricos. Efeitos indutivos. Ressonância e aromaticidade. Tá? Hoje, deixa eu ver. Hoje eu vou tentar explorar essas 4 aqui, ó, principalmente esses 2 aqui, porque esses 2 a gente viu muito em TQ, né? Enquanto que esses 2 aqui, os outros, né, talvez sejam novidade para vocês, tá? Efeito indutivo é uma consequência desses 2 conceitos, tá? Efeito estérico tem muito a ver com geometria. Eu até considero a geometria como um pilar importante, mas alguns artigos depois complementaram esse artigo e a gente não chama mais de 6, a gente chama de 7 pilares. O 7º pilar é um tópico de química, praticamente, é uma disciplina de química, tá? Que chama estereoquímica. Estéreo tem a ver com espaço, tá? Porque é uma forma de você estudar a química no mundo tridimensional. Enxergar a química no mundo tridimensional é o nosso mundo real. Isso está muito atrelado com geometria, e vocês vão ver que estereoquímica também está muito atrelado aos efeitos estéricos também. Tá? Eu sei que é uma bagunça de nomes aqui, mas a gente vai ver tudo isso. Hoje eu vou jogar esses assuntos na cara de vocês. Vai ser bastante conteúdo na cara hoje. Mas eu vou repetir tudo isso no decorrer da disciplina. E na primeira aula de revisão, antes da P1, eu vou recontar essa história. E aí eu espero que vocês consigam enxergar que esses 6 pilares realmente fazem parte de tudo que a gente está vendo nessa disciplina. Então, qual que é o objetivo principal que eu quero passar para vocês? Tendo base do que é cada um desses conceitos, vocês podem, espero eu, levar essa disciplina numa boa, tá? Então, creio que, tendo esses conceitos principais em mente, vocês vão ter mais facilidade de entender a disciplina, tá? Esses 2 aqui, esse aqui, ressonância, é um pouquinho difícil, eu vou precisar de quase uma aula para explicar isso, tá? A gente vai ver isso já, talvez, nas próximas aulas. E a aromaticidade, a gente vai ver isso na segunda parte, quando começar a falar de reações, tá? Porque a gente vai ver isso mais lá na frente. Então, isso aqui vai ficar um pouquinho lá no final. Então, vamos falar cada um desses pilares aqui. Vamos começar pelo pilar mais simples de todos, que é a eletronegatividade. Eu sei que muitos já fizeram TQ, já estão revendo já viram esses conceitos desde o ensino médio, mas só para a gente recordar alguns pontos aqui, tá? Eletronegatividade, pessoal, quando eu pergunto, o pessoal sempre tem a mesma resposta, é a tendência de um átomo, de um elemento atrair o elétron,
certo? Por que que a eletronegatividade... E a gente sempre decora, né? Aqui é só uma parte da tabela periódica, tá? A gente sempre acaba decorando que a eletronegatividade sobe nesse sentido, né? E a gente sempre acaba decorando mesmo, memorizando, não sei porque tanto isso, principalmente em cursinhos, cursos pré-vestibulares, a gente sempre decorava lá que era flúor, oxigênio, né? Olhando essa escala britária, esses números aqui é só para ter uma noção, uma escala relativa, né? Quem é mais em relação a quem. Então, aqui eu pego um número maior, que é o mais eletronegativo, depois eu vou pegando em ordem decrescente aqui. Quem seria o próximo? Seria o nitrogênio, ou o cloro, tá? Tanto faz, alguns livros invertem esses aqui, porque são muito parecidos. Depois tem o bromo, depois tem o iodo ou o carbono, o enxofre, depois o fósforo e depois o hidrogênio, tá? E aí o professor de cursinho mandava vocês decorar isso aqui através inventando uma frase, né? Aí tinha uns lá que era folclore nacional brasileiro, ensina a ser corintiano perdedor, alguma coisa assim. Mas o interessante, pessoal, é entender a compreender o sentido da eletronegatividade, tá? Por que o flúor é mais eletronegativo? Porque do lado dele aqui tem a família 8, que é a família dos gases nobres, tá? E nos gases nobres, os elementos dos gases nobres que não estão colocados aqui, eles têm o que a gente chama de octeto completo, né? O octeto completo, nesse caso, eles estão com os orbitais S2 e P preenchidos. E quando ele tem os orbitais SP preenchidos, depois eu vou explicar de onde saíram esse SP, eles são sinônimos de compostos estáveis, certo? Então, como o flúor é 7, ele tem 5 elétrons. Falta só mais um elétron para ele ter uma estabilidade de gás nobre. Então, como ele está faltando só um elétron, ele está louco para ter um elétron, para agarrar um elétron para adquirir uma configuração de gás nobre. Tá? Então, quanto mais perto da família dos gases nobres, mais fácil de ele adquirir o elétron para tornar um elemento, para ter uma configuração eletrônica de um elemento de gás nobre. Por outro lado, esse lado aqui, você vê que são os menores valores, tá? Com exceção do hidrogênio. Aqui são os valores muito baixos, porque é mais fácil eles perderem um elétron para ter uma configuração de um gás nobre do que ganhar um elétron. Tá? Então, por isso que o sentido vai para cá, certo? Professor, onde que eu vou usar eletronegatividade para essa disciplina de FRO? Então, a gente vai ver eletronegatividade, principalmente quando for falar de ligações, que é o próximo pilar, tá? Ligação, a diferença entre ligação, eu vou repetir isso, tá? Eu não vou explicar aqui agora, mas a diferença entre tipos de ligações se deve justamente à diferença de eletronegatividade entre os átomos. Apesar de a gente ter uma terceira tipo de ligação aqui, que a gente só vê em TQ, que é a ligação metálica, né? A eletronegatividade vai estar presente também para explicar muitos conceitos atrelados a, por exemplo, teria ácido-base. A gente vai ver nas aulas antes da P1, o que define uma molécula ser mais ácida que outra. Tá? Então, se eu pegar dois exemplos aqui, eu vou pegar só dois exemplos, porque no diurno ficou muito... Eu peguei vários exemplos e ficou meio complicado. Se eu pegar o ácido do flúor, que é o HF, e pegar o ácido do oxigênio, quem seria o ácido do oxigênio? A água, tá? Eu vou colocar aqui na forma de ligações. Todos os dois elementos, pessoal, só fazendo parênteses aqui, têm hidrogênios. Então, provavelmente em água, eles podem se dissociar para liberar H+, né? Então, ele pode, em água, liberar para dissociar H+, e F-. Isso aqui pode se dissociar em água para levar H+, ou H-. E aí eu pergunto para vocês, agora eu vou deixar em aberto, bem aberto aqui, e perguntar para vocês, quem que é mais ácido? Para ver se vocês viram isso em TQ. O HF ou H2O. Se quiser usar o chat, pessoal. O HF?
Por que, Hector? Porque ele tem uma molécula. Ele tem o hidrogênio mais que caracteriza ácido, enquanto o outro tem H+, só que ele também tem OH- que caracteriza base? Não está tão errada a sua interpretação. Até poderia dizer, é uma resposta que eu não vou dar 100% de acerto, mas me convenceu, né? É o HF sim, você está certo, tá? A justificativa melhor, a gente vai rever, quando for falar desse tópico, né, na aula, vou martelar no ouvido de vocês muito, 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 tá? Porque é um conceito muito importante. O que faz um ácido ser mais forte, né, do que um outro, é a tendência dele liberar H+ em água, tá? Então, essa seta aqui que eu coloquei para baixo, na verdade, são equilíbrios, principalmente porque a gente pode ter ácidos fracos e ácidos fortes, tá? Então, imaginando isso como um equilíbrio, quanto mais deslocado na direção dos produtos, ou seja, na direção do H+, mais forte, então tem uma constante de equilíbrio, mais forte vai ser esse ácido. Quanto mais deslocado na direção dos reagentes, menos forte, menos H+ eu vou liberar no meio, menos forte ele vai ser. O que faz ele ser mais forte que o outro não é o H+, porque é a mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então a gente tem que olhar esse carinha aqui para a gente saber quem é mais estável, tá? Se esse F for mais estável, ele vai deslocar mais o equilíbrio para a direita. O que significa ser mais estável? Menos reativo. Ele não vai querer se juntar ao H para virar HF não dissociado, tá? Então, quanto mais estável, ou seja, mais de boa for esse fluoreto, menos reativo ele vai ser e ele não vai querer reagir muito com H+ para virar HF não dissociado. Ele vai querer ficar na boa, assim. Então, o que a gente precisa ver aqui, quem é mais estável? O F- ou o OH-, né? E o Hector já provavelmente de TQ ou de alguma aula de química, ele sabe que hidróxido é uma base, né? E fluoreto, a gente nunca viu fluoreto dizer que fluoreto é uma base, né? Então, a gente está vendo aqui, mas a resposta mais ideal é falar de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo? O flúor ou o oxigênio? Tá? É o flúor, que eu acabei de falar aqui, né? O flúor tem uma eletronegatividade mais alta. Se o flúor é mais eletronegativo, quem retém melhor a carga negativa? O flúor ou o oxigênio? Você vê que eles estão com uma carga negativa? Ora, o elemento mais eletronegativo retém melhor a carga negativa. Então, o flúor é mais estável. Principalmente não o flúor, o fluoreto, desculpa. Como o fluoreto é mais estável, ele é mais de boa, ele não vai ser tão reativo. Então, esse equilíbrio vai ficar mais deslocado para cá, ele vai liberar mais H+ que a hidroxila, né? Usando o raciocínio do Hector, ele falou que hidroxila é uma base. Então, se base reage com ácido, ele vai tender a querer virar água e não ficar na forma dissociada. Tá? Por isso que a gente não vê muito a dissociação da água, né? Tanto é que a constante dele é bem baixa, enquanto que a constante aqui do HF é mais alta. Tá? Eu não sei se vocês viram algo do tipo em TQ, mas creio que isso aqui ajudou a lembrar algumas coisas. E então, o que faz um ser mais ácido que o outro, tá? O que faz um liberar mais H+ do que o outro é justamente essa espécie negativa aqui. E um dos fatores, existem vários, tá, pessoal? E um dos fatores é a eletronegatividade. Então, estou usando o exemplo aqui, onde que a eletronegatividade entra para a gente explicar alguns conceitos, porque que um é mais ácido que o outro, tá? Existem várias outras coisas que a gente vai explorar também com a eletronegatividade, mas por causa da aula, a gente já passou 40 minutos, a gente vai ver isso no decorrer da disciplina. O segundo pilar aqui é o conceito bem específico, que é de ligação covalente polar, né? O ligação covalente polar, a gente precisa voltar lá atrás, em TQ, né? Que a gente lembrar que uma ligação química é formada entre dois átomos, né? Cada átomo é formado por elétrons, e nos núcleos a gente tem prótons
e nêutrons, né? E a ligação entre dois átomos se dá através de uma força atrativa entre o núcleo de um átomo com a nuvem eletrônica de um outro. E a gente tem também o contrário aqui, né? Essa nuvem aqui, esse núcleo aqui vai sentir atração pela eletrosfera, ou pela nuvem eletrônica do outro átomo. Então, é um somatório aqui de forças atrativas e repulsivas. Óbvio que essa nuvem eletrônica vai ser repelida pela nuvem eletrônica. O núcleo vai ser repelido pelo núcleo. Mas a ligação ocorre principalmente quando essas forças atrativas ocorrem, né, com maior intensidade. E para explicar a ligação, pessoal, não é tão fácil. Eu sempre me enrolo para explicar a ligação. Os físicos gostam de explicar ligações não considerando o elétron como partícula, né? Mas os químicos preferem explicar a ligação considerando o elétron como partícula. Considerando o elétron como partícula, é muito mais fácil explicar a ligação, porque a gente pode visualizar os elétrons sendo transferidos ou os elétrons sendo compartilhados. Se os elétrons forem transferidos, é porque a gente está lidando com uma ligação iônica. Se os elétrons foram compartilhados, ou seja, os dois elétrons estão compartilhando com os dois átomos que vão compor a ligação, a gente tem a ligação covalente, né? Dentro das ligações covalentes, a gente tem as ligações covalentes apolares e polares. O que vai diferenciar a ligação covalente polar da apolar e da ligação iônica, de novo, é o primeiro pilar, que é a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é um dos conceitos mais importantes para a gente seguir essa disciplina de uma forma mais tranquila, tá? Os físicos gostam muito de explicar ligações, e os físico-químicos também, considerando os elétrons como onda, tá? Eu vou tentar explorar isso com vocês nas próximas aulas, porque a gente vai começar a lidar muito com orbitais, né? Orbitais S, orbital P, né? Orbital molecular sigma, orbital molecular pi, tá? Então, quando a gente considera elétron como onda, a gente representa essas ondas com essas ligações como orbitais moleculares, né? É o termo mais usado quando a gente faz uma ligação química, considerando o elétron como onda. E os orbitais moleculares é uma combinação entre orbitais atômicos. E cada orbital atômico é descrito por uma função de onda, mas aí entra a quântica, né? Não é onde a gente quer. Eu não quero me aprofundar muito nessa parte, tá? Mas isso aí é só um mapa mental aqui de ligação química. Então, esse pilar aqui, que é muito importante, por que eu estou falando só desse pilar aqui, não estou falando de ligação iônica covalente apolar? A gente vai ver que em muitas reações, a gente precisa identificar uma ligação covalente polar para a gente prever o tipo de reação, tá? Por isso que esse pilar, esse tópico, esse conceito é um dos pilares. Porque a gente precisa identificar onde que está a ligação covalente polar para a gente prever reações. Aqui, de novo, enfatizando a importância da eletronegatividade. Quando você tem dois átomos, por exemplo, AB, se a diferença de eletronegatividade for muito grande, a gente pode ter uma ligação iônica, onde os elétrons são transferidos de um elemento para o outro. Ou se a diferença de eletronegatividade for relativamente baixa, a gente tem a ligação covalente, que a gente representa com traço. Pessoal, se vocês estiverem acordados ainda, eu só quero fazer um disclaimer aqui desse traço, pessoal. Esse traço aqui, vocês vão ver muito. Porque a química do carbono, a gente sempre representa o carbono fazendo 4 ligações covalentes, tá? E esse traço, pessoal, é uma coisa muito importante e a gente precisa afirmar o acordo aqui. Cada traço, toda vez que vocês veem uma ligação covalente... Legal, Gabriel, vocês estão acordados. Ligação covalente, pessoal, é sempre um par de elétrons, tá? Então, um elétron do átomo A está sendo compartilhado com um elétron do átomo B. Isso aqui é a estrutura de Lewis, né? Mas a gente usa muito a estrutura de traço. Tá mais atrelada à estrutura de Kekulé. Tá? Então, a gente vai ver tudo de novo isso. Vou falar de Lewis, vou falar de Kekulé, vou falar de carga formal, né? Mas esse tracinho de ligação covalente
E muito importante. Então, a partir de hoje, pessoal, se vocês forem fazer prova de concurso, alguma prova dissertativa, nunca mais coloquem uma ligação iônica na forma de ligação covalente. Por exemplo, NaCl. Você não coloca um traço, tá? Isso aqui está proibido. Então, esse tracinho é para indicar sempre uma ligação covalente, seja polar ou apolar. Professor, qual a diferença entre ligação covalente polar e apolar? É a diferença de eletronegatividade. Quando a diferença de eletronegatividade é praticamente nula, como nesse caso aqui, a gente tem uma ligação covalente apolar. Eu vou economizar o texto aqui, tá? E aqui eu tenho uma ligação covalente polar. Aqui está ilustrado a formação do dipolo, tá? Quando você tem esse termo dipolo, eu não sei se eu vou comentar muito, mas o que é um dipolo, né? Que vocês viram em TQ. Quando a ligação é covalente, pessoal, não é iônica, né? Pode ocorrer, principalmente na covalente polar, quando há uma diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, vai ter uma região da molécula que é mais positiva e uma região da molécula mais negativa. Mas não significa que vai ser uma região. Não significa que é um cátion e um ânion, certo? Então, por isso que a gente usa essa letra grega minúscula, delta minúscula, para representar que a gente não tem as cargas separadas. Mas a gente tem uma região mais positiva e uma região mais negativa. Esse delta, bendito delta aqui, eu vou usar bastante, tá? A gente vai ver muito o delta mais e a gente vai ver muito o delta menos. E esse pilar aqui de ligação covalente polar, de novo, é importante porque isso aqui, saber identificar quem que é o polo positivo e negativo, vocês vão ter que fazer isso no automático, tá? Como que eu sei quem é o negativo e o positivo? É só analisar o primeiro, volta no primeiro pilar, eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, flúor, tá? Isso aqui vai dizer muita coisa, principalmente quando a gente for fazer reações. Então, se eu tiver, por exemplo, um reagente que tem uma carga negativa, vou chamar de B, tá? Uma espécie negativa vai querer fazer uma reação com essa molécula. Aonde que ele vai atacar? No positivo ou negativo? Se eu tenho uma espécie negativa, ele vai querer atacar o positivo. Mas pode ser que também que eu tenha alguma espécie positiva, vou chamar de E, tá? Esse E vai querer atacar onde? Provavelmente, quer dizer, ele vai ser atacado por quem? Pelo flúor, tá? Então, essa polaridade, esse dipolo aqui é importante para a gente prever as reações, como que as reações vão acontecer também. Ih, tá fora de lugar aqui. Deixa eu pular aqui, tá? Os tipos de ligação que a gente viu até agora, então, covalente. Eu vou repetir muitas vezes, pessoal, vocês vão achar chato aqui. Iônica, né? A gente está analisando a polaridade de ligações. Mas tomem cuidado que tipo de ligação, se você tiver covalente polar, principalmente as ligações covalentes, tá? Ela não significa que se você tiver uma ligação covalente polar, você vai ter uma molécula polar, tá? A polaridade da molécula, a gente pode ter moléculas polares e apolares. Então, o que eu quero dizer aqui, que moléculas, polaridade, quando a gente diz polaridade da molécula, a gente tem que olhar não só o tipo de ligação que ela tem, mas também a geometria. Tá? Deixa eu apagar aqui que eu acabei. Então, a gente tem exemplos simples aqui de uma molécula polar, uma ligação covalente polar, em que a molécula também é polar. Aqui eu tenho exemplos aqui de ligações covalentes polares, em que a molécula também é polar. Aqui eu tenho um exemplo de uma ligação covalente polar. E por que não tem nada aqui? Porque essa ligação carbono-hidrogênio é praticamente apolar. Eu tenho 3 ligações apolares e uma ligação polar. E essa molécula aqui, ele diz que é polar, tá? Por que aqui é polar também? Porque aqui, o que vale também, a gente tem que usar a geometria para saber a geometria da molécula para a gente prever a polaridade. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz um exercício de geometria analítica. A gente soma os vetores e vê a resultante. Se a resultante der diferente de zero, vai ser polar. Se a resultante for igual a zero, a soma vetorial
for igual a zero, o módulo dá igual a zero, vai ser uma molécula polar. Então, moléculas planares, aqui eu tenho um exemplo BF3, eu tenho ligações covalentes polares, olha só, mas é uma molécula polar. Por quê? Porque todos os vetores de dipolo, eles se cancelam vetorialmente, tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal, acho que vocês já estão ligando a TV, mas o que eu quero dizer aqui é que pode existir moléculas apolares contendo ligações covalentes polares. Como que isso pode acontecer? Por causa da geometria. Então, se você tem uma estrutura regular, toda simétrica, todas com a mesma ligação, por mais que ele tenha ligações polares, a molécula vai ser apolar. Tá? O exemplo clássico de molécula polar, que a gente sempre usa no começo de uma disciplina de química orgânica, é o metano. Tá? Só que o metano é o caso mais simples, porque a ligação carbono e hidrogênio é praticamente apolar. Então, quando você tem ligações apolares, só ligações apolares, geralmente a polaridade da molécula também vai ser apolar. Tá? Onde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar em forças intermoleculares. Forças intermoleculares, em TQ, a gente viu para muitos sais, moléculas, compostos iônicos, né? E forças intermoleculares em compostos orgânicos existem e é muito usado, principalmente para a gente diferenciar propriedades físicas, né? Eu não vou falar de cada um de novo, acredito que vocês devem ter visto dipolo, ligações de hidrogênio, força de dispersão, né? Força de dispersão são as mais fracas. Se eu tivesse que fazer um ranking, seria o íon-íon, depois talvez aqui, esse seria o segundo, esse seria o terceiro, esse seria o quarto, esse seria o mais fraco de todos, né? E a ligação de hidrogênio, vocês memorizaram que tem que ter hidrogênio ligado a oxigênio, a nitrogênio, ou até a flúor. E isso diz muita coisa, porque se eu pegar um exemplo aqui no cantinho, pessoal, vou fazer um exercício aqui. Vamos pegar uma molécula, eu já estou adiantando muitos conceitos, mas eu vou pegar aqui uma molécula super simples, para não atrapalhar os conceitos que a gente vai ver. Esse aqui em vermelho é o etanol. Ele tem uma fórmula geral C2H5OH. Fórmula molecular, desculpa. Eu vou escrever o outro de outra cor. Eu vou colocar agora o oxigênio no meio. E aqui eu tenho o outro carbono aqui, tá? Esse é o éter dimetílico. Dimetiléter. Eu vou colocar aqui dimetiléter, tá? Ele também tem a fórmula molecular C2H6O, tá? Que é igual isso aqui, né? C2H6O, tá? Eles são isômeros, mas as propriedades físicas são muito diferentes. Você vê aqui que tem um OH? O que ele pode fazer? Pode fazer ligações de hidrogênio, tá? A temperatura ambiente, etanol, é líquido. A temperatura ambiente, o éter dimetílico, é um gás. Por que eu já sei que é um gás? Só de olhar a estrutura, é uma estrutura simétrica, né? Ele tem uma ligação covalente, tem um dipolo aqui? Tem um dipolo aqui, né? Mas é uma estrutura simétrica e essa energia aqui de interação de polo, ela é bem fraca em relação a uma ligação de hidrogênio aqui do etanol. Então, como é uma energia bem mais fraca, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um gás. E tem a mesma forma molecular. Tá? Então, as forças intermoleculares que a gente viu em TQ diz muito também, ainda em química orgânica, quando a gente quer prever propriedades físicas, estado físico, né, dessas moléculas, principalmente em termos de ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente vai ver isso também com mais calma mais para frente. Eu vou falar também de efeitos estéricos. Eu já me perdi um pouco aqui na aula, já me empolguei um pouco. Efeito estérico, pessoal, vou até usar, eu acho que vou usar o modelinho aqui. Ó, por que pareça, aqui é um roxo. Deixa eu ver se ele vai focar. Tá focando minha mão, mas não tá focando a bolinha. Tá, esse aqui é um roxo. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Vamos supor que você vai fazer uma reação. Então, a gente já está adiantando o tópico da segunda parte. Você tem isso e você quer transformar nisso, tá?
Estou falando do jeito muito abstrato, como se estivesse ensinando para minha sogra, tá? E aí, para você fazer, desculpa, para você transformar o roxinho em verde, vamos usar o roxinho para verde, tá? Você precisa ter o verde. Como que você faz para que esse roxinho vire verde? Do jeito mais simples. Olha, usando esses modelinhos, eu preciso quebrar e colocar o verde, certo? Aí eu transformei. Se a gente classificar isso em reações, a reação que eu estou fazendo aqui é uma das mais básicas, é uma das mais exploradas em aula, que é a reação de substituição. Eu estou substituindo o roxo pelo verde. Certo? Só que reações, no ponto de vista químico, nada mais são que colisões entre reagentes, certo? Então, para que esse roxo vire isso aqui, eu vou ter que colidir de alguma forma com o verde, tá? E essa colisão, ele é bem peculiar, tá? Que a gente vai ver isso lá para frente. Ela pode ocorrer de duas maneiras. Eu posso primeiro esperar ele sair, estou falando do ponto de vista químico já, tá? Ele sai, e aí depois entra o verde, tá? Mas existe uma outra maneira dessa reação acontecer, mais elegante, tá? Que é ele entrando por trás, igual o metrô, igual o trem. Você está pegando o trem e o trem está lotado. Se você tiver duas portas, é mais fácil isso daqui sair primeiro, né? Então ele sai, e aí você entra na mesma porta. Agora, se tiver duas portas e as duas portas abrirem, é mais fácil você entrar por trás e ele sair pela frente. Tá? E é isso que acontece. Então, existe uma teoria que a gente fala isso de mecanismo, de como a reação acontece. Ele vai entrar por trás, vai formar uma ligação aqui e vai expulsar isso daqui, tá? E aí eu vou ter, não dá para fazer isso simultaneamente, mas vai ficar assim, tá? Então, tem duas formas disso acontecer. Como é que eu sei como que vai acontecer entre essas duas formas? Quando você tem aqui, eu tenho aqui essas bolinhas brancas que são hidrogênios, tá? O preto é o carbono, óbvio. Quando você tem átomos substituintes bastante pequenos, ele vai chegar fácil por trás. Onde eu quero chegar? Onde que o efeito estérico entra? Vamos supor que você quer fazer a mesma coisa agora, tá? Nesse carbono, eu quero substituir o roxo pelo verde. Nesse caso aqui, você vê que agora, em vez de hidrogênios, eu tenho carbonos, CH3. E se você visualizar aqui, pelo modelo, né, pelo modelinho, a gente já consegue enxergar que a aproximação por trás vai ficar mais difícil, porque eu tenho esses grupos bastante volumosos, que ocupam um certo espaço, e atrapalham a chegada dele por trás aqui. Então, qual que vai ser o jeito mais fácil dessa reação acontecer? Primeiro sai e depois entra ele. Por que para essa molécula maior ocorre desse jeito? Por causa do efeito estérico. Efeito estérico é o efeito causado por grupos que ocupam um espaço tridimensional, né? É o efeito causado pelo volume ocupado por esses substituintes no espaço. Eu vou dar outro exemplo aqui. Essa molécula, a gente vai trabalhar muito com um tipo de molécula que é o ciclohexano, que é esse anel de 6 membros aqui, tá? Não é o benzeno ainda, pessoal. Isso aqui é o ciclohexano, tá? O benzeno, ele é planar, e você vê que isso aqui tem uma forma parece uma cadeira de praia, tá? Onde eu quero chegar? Você vê que eu tenho alguns substituintes, eu não coloquei todos, porque vai ficar muito poluído. Aí você vê que tem parece que é uma pessoa aí com os braços abertos aqui, e aqui parece um tripé, né? Tá? Você vê que cada grupo, esse aqui e esses dois, estão cada um por si apontando para um lado, né? Não tenho nada atrapalhando eles. Só que, vou fazer uma coisa sem fazer nenhuma quebra, tá? Eu só vou mexer aqui as ligações, por isso que esse modelinho é bastante usado. E olha o que aconteceu aqui, ó. Aqueles dois hidrogênios que estavam apontando para fora, e esse aqui também estava apontando para fora, eles se encontraram. Então, as moléculas nunca estão paradas, né? Elas estão sempre em constante movimento. E aqui eu estou representando, é como se eu tivesse congelado ele essa molécula,
e tivesse desenhado uma outra forma de desenhado, né, colocado uma outra representação da mesma molécula, tá? Só mexendo, fazendo esses movimentos aqui. E nesse caso, você vê que esse grupo aqui tá meio que atrapalhando, né? Tá tendo um impedimento desses grupos aqui com esse, tá? Tanto é que se eu girar um pouco, eu posso até quase encostar isso no ponto de vista químico, eu estou causando um impedimento estérico, tá? Então, efeito estérico é o efeito causado por grupos muito grandes que acabam causando um certo efeito. Nesse caso aqui, entre essa estrutura e outra, a gente vai ver que ele prefere ficar assim, tá? Essa é uma estrutura, é uma forma mais estável dessa molécula do que essa daqui, que é uma forma menos estável de representar a mesma molécula, tá? E a gente vai ver isso com mais calma. Então, efeito estérico vai aparecer muito, e a gente precisa enxergar as estruturas no espaço tridimensional, que é o que a gente está fazendo isso agora. Tá? Então, efeito estérico vai depender muito de muita coisa. E uma das coisas que a gente vai ver é a estereoquímica. Para fechar a aula de hoje, eu vou falar de efeitos indutivos, tá? Ressonância estereoquímica. Estereoquímica é uma aula, vão ser várias aulas para explicar a estereoquímica. Eu já comentei lá atrás, que é observar a estrutura no mundo tridimensional, tá? Vamos falar primeiro de efeito indutivo. Para entender efeito indutivo, a gente precisa dos dois primeiros pilares: eletronegatividade e ligação covalente polar, para entender isso aqui, tá? Efeito indutivo também vai aparecer em reações. A gente vai ver isso, muitas reações em que o efeito indutivo depende de efeitos indutivos, tá? Mas a gente vai ver de novo quando for explorar a teoria ácido-base em química orgânica. Eu vou colocar só um exemplo de novo aqui para eu dar um spoiler do que é um efeito indutivo. Esse ácido aqui, essa função aqui, carbono, dupla O, ligação OH, é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico de 2 carbonos, é o ácido etanoico. Mas ele é conhecido como ácido acético, é o ácido vinagre. Eu vou colocar de outra cor, eu vou colocar um outro ácido muito parecido com ele, só que eu vou chamar ele de cloroacético. Por que é cloroacético? Porque ele tem um cloro aqui, ó, tá? E aí eu faço exercício de prova, de questão de vestibular, de concurso, né? A gente pergunta quem que é mais ácido, só olhando a estrutura, tá? Uma questão muito parecida com aquela que a gente fez com HF e água, né? Mas aqui, o hidrogênio ácido é o hidrogênio que está ligado ao átomo mais eletronegativo. É aquele hidrogênio que vai virar H+, né? Que vai liberar H+, certo? Então, são esses dois aqui que eu já destaquei. Como eu sei que são esses hidrogênios, se eu tenho mais aqui? Se você pega o hidrogênio mais ácido, sempre vai ser aquele ligado ao átomo mais eletronegativo. Tá? Já adiantando o conceito de acidez e basicidade. Então, quando eu jogo em água, eu vou ter aqui o OH-, né, o H+, e vou ter essas duas espécies negativas em água. Tá? Essa aqui e essa aqui. Professor, os dois são oxigênios, então eles estão no mesmo átomo e eles têm a mesma eletronegatividade. Porém, eu tenho aqui, a longa distância, um cloro no lugar desse hidrogênio. O que o cloro é em relação ao hidrogênio? Mais eletronegativo. Tá? Eu tenho uma ligação covalente polar aqui. Então, eu tenho aqui um dipolo, certo? Um cloro mais negativo que o carbono. E o que isso significa? Como ele é um polo negativo e eu tenho uma carga negativa, ele vai puxar, né? Ele está puxando a nuvem eletrônica para si. E como ele tem um par de elétrons aqui, ele vai querer esse par de elétrons para si também. Então, vai ocorrer uma deslocalização dessa carga ao longo das ligações sigma até o cloro. Tá? Então, esse cloro vai ajudar a deixar essa carga essa espécie mais estável, porque ele vai meio que segurar o par de elétrons também para si, não só o oxigênio.
Tá? Então, aqui é um exemplo de efeito indutivo. Isso, como isso vai ser mais estável, o ácido cloroacético vai ser mais ácido do que o ácido acético. Tá? Mas eu estou explicando bem por cima, mas é só para vocês terem uma ideia o que seria um efeito indutivo. Efeito indutivo também aparece principalmente em reações envolvendo aromáticos, mas isso aqui é para o segundo bloco da disciplina. Ressonância eu vou explicar com mais calma na aula que vem, tá? Ele envolve muito ligações π. Para saber o que são ligações π, que são orbitais moleculares π, a gente precisa compreender um pouco de orbitais atômicos p, né? Para a gente entender que a ligação π, que é um orbital molecular π, ele vem de orbitais atômicos p, e a gente precisa saber o que é um orbital atômico, né? Principalmente o p. Tá? Isso vai acarretar aqui para a gente, isso vai precisar um pouco para a gente entender um pouco de ressonância, certo? Para fechar, a gente vai ver estereoquímica. A estereoquímica é uma forma de visualizar as estruturas em 3D. A gente vai trabalhar muito com algumas ferramentas da internet, mas só adiantando onde que estereoquímica entra, é quando a gente faz aquela análise que acho que alguns de vocês já viram. Por exemplo, isso aqui. Eu tenho aqui duas moléculas, né? Eu vou ter que tirar a luz também, que tá parecendo... Não sei se eu tô ficando daltônico, mas... Aqui eu tenho um laranja, verde, azul e branco. Aqui eu também tenho laranja, verde, azul e branco. Vamos supor que o preto é o carbono, tá? E a pergunta para vocês, é a mesma coisa? Em termos de composição, né? É a mesma coisa. Eu tenho um carbono ligado a um azul, a um verde, a um laranja e a um branco. Como sei se eles são iguais ou não? Bem, uma maneira que a gente vai ver isso na aula de estereoquímica é fazendo o que a gente chama de sobreposição, né? Então, vamos sobrepor o carbono com carbono. Agora, vamos sobrepor o branco com branco, já sobrepus. Agora, vamos sobrepor o laranja com laranja, sobrepus. E agora, vocês veem que o verde e o azul estão sobrepondo. Então, está tudo encaixado, sobrepondo um com o outro, certo? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem... Essas duas moléculas são a mesma coisa, é a mesma substância. Só que se eu simplesmente pegar um deles e trocar duas cores de lugar, vamos trocar o branco com o laranja. Essas duas moléculas já não são a mesma coisa. Então, se a gente fizer a sobreposição, olha o que acontece. Eu consigo sobrepor o preto com preto, óbvio, né? Carbono, pelo menos. Eu consigo sobrepor aqui o verde, o azul, mas olha o que aconteceu com o branco e o laranja, tá? Não coincidiram. Ah, professor, é só virar aqui. Tá, eu vou virar, coincidir o branco e o laranja, porque você trocou o branco e o laranja. Aí se eu virar aqui, ó, o verde com o azul não estão coincidindo. Ou seja, por isso que é importante ver as moléculas de espaço tridimensional, porque a gente pode ter situações como essa. A gente pode estar lidando com o que parece ser duas coisas iguais, mas são duas coisas diferentes, duas substâncias diferentes. Então, professor, onde que eu vou usar isso na vida? Houve, na década de 60, um fármaco em que ele era vendido dessa forma, porque a síntese no laboratório levou a uma mistura como essa. E o que acabou acontecendo? Enquanto que um tinha um efeito desejado, o outro causou um efeito colateral muito sério. E eu vou contar essa história aí mais para vocês. Então, muitas vezes, uma molécula, ela pode ter uma ação desejada e outra pode ter uma ação indesejada. Eu não sei se muitos de vocês fizeram bioquímica, mas tem um lance dos receptores, né, que são proteínas. E a maioria das proteínas também tem essa propriedade de interagir preferencialmente de uma ao invés com a outra, tá? Isso está muito, muito atrelado à atividade biológica de substâncias, tá? Existem muitas outras coisas aqui de estereoquímica que a gente vai abordar. Isso aqui
faz parte um pouco de estereoquímica, tá? Acabei de falando para você, mas tem mais a ver com análise conformacional, que é um dos tópicos de estereoquímica, tá? A gente vai ver bastante mais isso daqui, que isso daqui é mais interessante. Então, pessoal, eu dei mais ou menos um breve geral de tudo, de parte do que a gente vai ver nessa disciplina. Eu vou repetir muita coisa, isso vai ficar um pouco maçante. É para reforçar os conceitos, as ferramentas principais para a gente conseguir seguir essa disciplina, tá? Então, a gente tem eletronegatividade, ligação covalente, efeitos estéticos, indutivos, ressonância, eu vou explicar talvez na aula que vem, aromaticidade no segundo bloco, estereoquímica vai ter duas aulas dedicadas a isso também, esse pilar, tá? Dúvidas? Beleza, pessoal, eu vou encerrar a gravação. Estou quase encerrando o Meet aqui.